Então, será que é um sinal que a gente tem que fazer uma vigília aqui hoje? Nossa, amém, ó. Gostei aqui, hein? Só pelo nome do Danilo, vou fazer agora. Brincadeira. Eu acredito que todos aqui nesse jantar estão por um motivo. O primeiro motivo é honrar e glorificar a Deus. E todos estão buscando um recomeço. E esse foi o objetivo que cada jovem veio no seu coração aqui. Você precisa de um recomeço, talvez você perdeu alguém esse ano, tão difícil. Você precisa de um recomeço com Deus, porque você passou por momentos que você duvidou dele. E você teve a oportunidade de, nos pedidos de oração aqui, fazer o seu pedido a Deus, dividir o seu temor com a pessoa que estava do seu lado. Mas quem você perdeu? Quem você perdeu esse ano? Um amigo? Um parente? Alguém que você gostava muito? Como você se sentiu após essa perda? Você sentiu que ia perder o chão? Você sentiu sem forças? Com vontade de largar tudo? Ah, não vou mais para essa igreja não. Eu senti vontade de largar a fé algumas vezes. O quanto significa para você essa pessoa que você perdeu? Significou, eu creio que significou muito. Então, após essa pandemia, nós estamos aos poucos tentando viver uma vida normal e aos poucos tentando buscar um recomeço. E tem uma história que eu gostaria de ler com vocês, é uma história curta, mas ela é muito profunda, que está em Lucas capítulo 7, verso 11 a 17, que fala de uma pessoa que precisava de um recomeço, uma pessoa que estava numa situação tão difícil, mas ela não ficou largada, ela não ficou abandonada, ela foi socorrida. Lucas 7, 11 a 17 diz assim: em dias subsequentes, um dia depois do outro, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e circunvizinhança. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui para abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração neste momento. Que o Senhor cure os corações feridos e nos dê uma oportunidade de recomeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu fico pensando nessa história, porque tinha uma multidão de um lado que estava feliz e a multidão do outro lado que estava triste. Então uma estava feliz: Jesus, nossa, Jesus é demais, Jesus cura as pessoas, Ele tem muito poder. E a outra multidão que estava com a viúva: ai, e agora, o que vai ser dessa mulher? Isso da viúva, como ela ficou. Essa viúva, ela ficou como muitos esse ano, quando perderam um ente querido. Teve famílias que perderam seus principais provedores. E aí agora, como vai ser a situação financeira da família? Como vai ser a situação da pessoa em si também, né? Vou sentir falta, o que vai ser de mim agora? Essa pessoa valia muito para mim. Então, essa viúva passou o que nós passamos quando perdemos alguém esse ano. E é engraçado que quando aquelas duas multidões se encontram, acontece um choque térmico ali. Sabe quando você toma um banho no chuveiro, quentinho, aí você sai na friagem lá fora, e se vacilar, entorta a boca. O pessoal diz que entorta a boca. Dá um choque térmico assim. Então pensa, uma multidão muito feliz por estar ao lado de Jesus.
e uma multidão muito triste, vendo a situação da viúva. E sabe qual era a sorte de uma viúva na época de Cristo? A sorte de uma viúva que perdia também o seu filho, e foi o seu filho que ela perdeu, o seu marido ela já havia perdido, era ou pedir esmola ou se prostituir para ganhar dinheiro. Nenhuma das duas coisas é fácil. Não pense aquela viúva, perdeu seu marido, perdeu seu filho, ela os amava muito. Isso já é suficiente para destruir o coração de alguém. Mas ainda por cima, ela estaria desamparada. E não pense que a igreja daquela época ajudava os necessitados, não. Os fariseus, Jesus falava que os fariseus devoravam a casa das viúvas. Ele tinha uma lei chamada Corban, que o filho falava, não, o dinheiro que era para cuidar da minha mãe e do meu pai, eu vou dar tudo de oferta na igreja e vai ficar no cuidado da igreja. Chegava para ficar no cuidado da igreja, a igreja não ajudava. Era assim que os fariseus agiam. Então pense na situação. Sem família, a igreja não ajudava ninguém. Pense na situação dessa viúva e se coloque no lugar dela por alguns instantes. Ela perdeu o único filho. E agora o que vai ser de mim? Ela se perguntou, eu pensei. E você também se perguntou quando você perdeu alguém. O Senhor sabe o quanto você se perguntou, o que vai ser de mim depois que você perdeu aquele ente querido. Teve um jovem que é conhecido da nossa igreja, que ele perdeu a mãe e o pai. Os três ficaram, não sei se chegou a ser entubados, mas eles ficaram desacordados, acho que foram entubados. Pensa nesse jovem que acaba de acordar no sedativo, ele percebe que o pai e a mãe não acordaram. O pai e a mãe faleceram de uma vez só de Covid. Pensa nesse jovem. Essa viúva também se sentiu assim. Eu perdi minha avó no início desse ano. Não foi nada fácil também. Não foi de Covid, foi de AVC, mas não deixa de ser uma perda, não é mesmo? Morte é morte, perda é perda. Pode ser de Covid, pode ser de qualquer outra coisa. E é muito diferente como as pessoas reagem à perda. Eu não conseguia chorar no velório, todo mundo chorando, e eu ali, nossa, ficava até desconfortável, porque eu não conseguia aceitar que tinha acontecido isso. E todos estavam com o coração quebrado. E Jesus não ignorou aquele coração estraçalhado. Ele podia ter falado, eu estou alegre com a minha multidão aqui, não vou estragar a alegria deles. Acabei de pôr um monte de gente aí, deixa para lá. Não, Jesus abriu mão da sua alegria e se entristeceu com aquela viúva. Então, quem estava alegre ficou triste. E quem ficou triste? Até aquele momento continuava triste. Mas aí pensa Jesus chegando num velório e falando assim, não chore. Eu acho que se eu fizesse isso eu ia apanhar. Imagina eu chegar no enterro de uma pessoa e falar, gente, para de chorar. Mas o que aquela multidão não sabia? Que não era qualquer pessoa que estava falando. Que se Jesus disse não chore, é porque ele sabia, ele tinha a solução. Não é igual a eu e alguns pastores doidos que tem por aí, que falam que vai ressuscitar os outros e depois passa vergonha. Não é. Quem estava ali é o único que podia acabar com a morte. Era o único. Jesus Cristo. Pela primeira vez no seu ministério, Jesus estava lidando com a morte frente a frente. Até ali Jesus não havia ressuscitado ninguém. Então seria seu primeiro confronto. Então eu fico pensando na multidão, o que esse doido está pensando? Falando para o pessoal não chorar. O que ele vai fazer agora? Jesus não tinha feito nenhum milagre de ressurreição. Jesus não era conhecido como aquele que ressuscitava os mortos ainda. O que será que ele tem em mente? O que será que ele vai fazer? As pessoas olhavam para a morte e não viam saída. E hoje nós somos tentados do mesmo jeito, a olhar para a morte e achar que não tem saída. E Jesus mostra algo naquele dia. Jesus chega e toca o caixão. É diferente de tocar o caixão hoje. Naquela época, quem tocava um caixão estava cerimonialmente impuro. Tinha que se purificar depois. Mas Jesus não pode ser contaminado.
Porque ele é a fonte de toda a pureza. Não tem essa de contaminar Jesus. Por isso ele toca o esquife, indo contra a lei dos judeus, que falavam que não podia tocar no esquife. O caixão estava ali. E ele chega ousadamente para o corpo morto. Pensa, a gente às vezes coloca a Bíblia de uma maneira tão... A gente ouve tantas vezes a mesma história que a gente acha normal. Mas não é normal. Pensa, você está enterrando o seu parente, ali chega um homem na frente do caixão do seu parente, levanta e anda. Você vai falar, eita, você está ficando doido, sai daqui, meu amigo, sai daqui. A família já perdeu o ente querido. A gente não tem tempo para palhaçada. Tenha respeito com a família. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E o pior de tudo é que aquele jovem, o melhor de tudo, ele levanta. E ali é feito o recomeço. Aqueles que estavam tristes se alegraram. Eu fico imaginando se tivesse redes sociais naquela época, porque olha, se foi espalhado rapidamente, imagina o pessoal, vamos tirar um selfie aqui, Instagram tal, pega história aqui, ali estava morto agora há pouco, e esse cara aqui, Jesus, o homem de Deus, curou essa pessoa. Olha aqui, tira um selfie aqui, vem gravar no meu canal, no YouTube, no Instagram. Ia se repercutir com uma velocidade que a gente não tem noção. Sabe, tem um detalhe muito importante na geografia em que se localizava a cidade de Naim. Ela se localizava num local onde só havia um meio de chegar para Naim. Só uma estrada que ficava entre rochas. Não tinha outro caminho para sair e entrar. Só aquele caminho. E Jesus passou justamente por aquele caminho. Prestaram atenção no que eu falei? Só havia um caminho. E para a morte hoje só há uma solução. Qual é a solução para a morte? A volta de Jesus. E é justamente isso que Cristo vai fazer. O caminho por Órion que Jesus vai passar para ressuscitar, e você vai poder abraçar aquilo que você perdeu. Nesse ano talvez você perdeu, ou em anos atrás, você vai poder abraçar aqueles que você perdeu. Então, essa é a nossa esperança. Se você veio buscar um recomeço aqui, saiba dessa história. Jesus, ele esteve face a face, frente a frente com a morte e triunfou sobre ela. Depois que eu perdi minha avó, eu me apeguei ainda mais à promessa da ressurreição. Eu passei a crer ainda mais que Jesus um dia vai voltar e eu quero estar no céu para vê-la. E eu sei que você também quer ver os seus entes queridos. Essa história nos mostra que a morte um dia vai morrer e não mais vai existir. Amém? E essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram a morrer. Lázaro, a viúva da filha de Naim, a filha de Jairo. Mas a ressurreição que Cristo vai realizar, nós nunca mais morreremos. Nós nunca mais teremos medo de perder ninguém. Não vamos precisar mais usar máscara e nada mais disso.